Boa tarde, crianças. Tudo bem? Tudo ano com vocês? Com a tia, tudo ótimo. Nós estamos aqui para mais uma aula de filosofia e nós vamos começar essa aula de hoje fazendo uma correção da atividade da aula passada, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa correção na página 38. A primeira questão. Observando a figura abaixo, faça a relação entre ela e o texto estudado nesta lição. Ou seja, a aula que nós tivemos na semana passada foi falando sobre o aquecimento global, né? E a figura que mostra para vocês na primeira questão é uma figura realmente, a Terra pedindo socorro, né? Com o termômetro na boca. Então, vocês vão observar essa figura e fazer uma relação entre ela e o texto estudado, tá bom? O que será que ela está sentindo, né? O que será que ela está sofrendo, passando nesse momento? Ela pede socorro de alguma forma, não é isso? A segunda questão. Realize uma pesquisa e escreva o significado dos temas abaixo. Quais são os temas? Aquecimento global, efeito estufa e o outro, sustentabilidade. Então, aquecimento global é o fenômeno do aumento da temperatura média do ar perto da superfície da Terra, causada pelo acúmulo em grande quantidade de gases poluentes na atmosfera. Efeito estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha, percebida como calor, é emitida pela superfície da Terra e absorvida por determinados gases do efeito estufa, ou também chamado gases estufa. Sustentabilidade significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar, preservar o planeta e as necessidades humanas. É um termo usado para definições e atividades humanas que visam suprir as necessidades sem comprometer o futuro das próximas gerações, né? Então, esse é o significado da sustentabilidade. Na página 39, a terceira questão diz o seguinte: sabemos, através de pesquisas, o quanto o mundo está sendo ameaçado pelos descuidos dos próprios humanos. Mas, como cidadão, precisamos agir. O mundo precisa de nossa ação ética e cidadã. Diante das situações abaixo, busque soluções práticas a seu alcance, ou seja, a sua parte de cidadão planetário. Depois, apresente uma sugestão para as autoridades governamentais e ambientalistas. E aí nós temos 4 figuras que você vai fazer este processo, qual ele pede. Primeiro você vai dar a sua sugestão como cidadão planetário, né? E depois você vai optar uma sugestão de nossos governantes, que é o que ele poderia também estar fazendo em parceria para ajudar, né, no nosso meio ambiente. Então, a primeira imagem mostra um homem, né, olhando um rio seco e o seu barco em um rio seco. Então, como colaborador, né, o que você faria para manter esse rio? Possivelmente, a profissão desse senhor é a pescaria, é o meio que ele tem de como sustentar sua família, né? Então, para isso acontecer, é necessário que exista um rio, que exista a água, que tenha os peixes. E tudo isso só vai ser possível com a nossa colaboração. Então, ele pede como é que você pode colaborar para que isso aconteça, né? E que sugestão você estaria dando para as autoridades também darem a sua parcela de colaboração. E assim você vai fazer nas 4 imagens que ele mostra para você, tá bom? Então, nós vamos para a nossa aula de hoje, que tem como tema a extinção dos animais e vegetais. É um tema bem
abordado ultimamente, né, a questão da extinção, não só dos animais, mas também dos vegetais. Nós sabemos que isso já vem acontecendo devido a algumas ações do homem, né, algum tratado do homem no meio ambiente, o comportamento do homem no meio ambiente, vem fazendo com que realmente isso esteja acontecendo já há um tempinho no nosso meio, que é a questão da extinção. A questão da extinção não só de animais, mas também de alguns vegetais, certo? Então, um problema grave que enfrentamos e que também está ligado ao aquecimento global é a extinção da fauna e da flora. Mas o maior causador do desaparecimento dos animais e vegetais é o próprio homem. O ser a criatura, né, responsável por este ato é o próprio homem. Por que é o próprio homem? Porque é ele que vem degradando, né, esse meio ambiente. É ele que vem causando os problemas tanto na fauna quanto na flora. Então, por esse motivo, o homem ele é o maior causador do desaparecimento, da extinção, tanto de animais como de plantas. O que será que acontece com o ser humano que não toma consciência dessa destruição da natureza no mundo inteiro? Nós dependemos dela, dependemos dos animais e dos vegetais. Direta ou indiretamente, cada ser contribui para o equilíbrio e continuidade da vida no território mundial. Ou seja, o meio ambiente, né, o nosso ecossistema, ele é mantido, ele é preservado, vamos dizer, ele é cuidado pelos seus próprios habitantes. Então, nós precisamos de todas as espécies viventes para que ele possa seguir adiante, né? Os animais, eles também fazem o seu papel importante dentro da natureza, os pássaros, que é de distribuir as sementes, replantando eles mesmos, né? Como a gente tem conhecimento. O homem, que é para fazer a sua parte, que é de cuidar, que é de proteger. Então, a natureza, ela é importante e ela depende, nós dependemos dela, claro, né? Mais dela do que nós dependemos dela, mais do que ela depende da gente. Então, ela por si só, ela consegue se manter, consegue manter-se viva, né? E o homem, ele precisa ter essa consciência de que nós precisamos dele, que precisamos cuidar para poder também usufruir da mesma. Fizemos uma atividade em outro texto sobre o que podemos fazer para minimizar os problemas do aquecimento global. Se pensarmos individualmente, entenderemos que não há nada a fazer, mas se compreendermos a grande lição da natureza, de que cada um precisa fazer a sua parte, certamente encontraremos uma maneira, por mais simples que seja, de colaborar. Se você tiver a consciência, né, de que precisa fazer a sua parte, por simples que ela seja, é válida, é bem-vinda. O importante é o despertar de cada ser humano para ter essa consciência, né, de que ele precisa da parte dele de colaboração para a manutenção, para o cuidado, para a preservação dessa natureza. Então, às vezes, nós achamos que a nossa ação, que o nosso fazer é tão pequeno, que ele não vai surtir nenhum efeito, que ele não vai fazer diferença. Mas vai fazer sim. O importante é que cada ser humano dê a sua contribuição. Nem que ela seja pequena, né? Mas ela vai fazer uma diferença no final de tudo. Porque não é só você, vai ter eu, vai ter o... né? Enfim, nós, de uma forma geral, se tivermos esse despertar para estar contribuindo, para estar fazendo essa ação, com certeza vai aparecer os seus efeitos. A natureza ensina-nos que todos os seres são muito importantes para que a harmonia da vida seja constante. Exatamente como uma corrente, cada um é um elo. Mas se os elos são quebrados ou retirados, fica complicado para emendar o que quebrou. Nós temos que entender que nós somos ligados, né? Nós somos um elo, nós somos uma corrente. E essa corrente lá dentro trabalhar em favor do bem. E quando a gente percebe que faltou algo, né, dessa corrente, desse elo, ela vai ficar mais fraca.
ela vai quebrar, como o próprio texto diz. Então nós precisamos de manter essa união, que é de lutar por um só objetivo. E o objetivo que nós temos, né, que nós estamos trabalhando nesse momento, é a questão da preservação, é a questão do cuidado para com o meio ambiente, com a natureza. Quando há um desmatamento, sem os devidos cuidados ambientais, todos os moradores das árvores estarão desabrigados e correm risco de morte, pois os filhotes não conseguem fugir nem esconder-se, não sabem ainda buscar seu alimento, nem se defender. E os adultos que não puderem levar seus filhotes fogem para se preservarem. Há ainda, no meio desses causos, os homens que caçam os animais dessas árvores para se divertirem ou para comercializar. Além dos problemas que ela já tem, né, que eles já sofrem na natureza, nós observamos aí que eles procuram as melhores maneiras de se prevenirem, que até mesmo os pais acabam largando seus filhos à procura de se proteger. Ainda tem um homem, né, que faz isso para se divertir ou para comercializar. Nós observamos, temos acompanhado, assistido os documentários de pessoas que vivem de fazer isso, né, o tráfico de animais, que pegam, tiram ele do seu habitat, tiram ele do seu lugar natural e comercializam, vendem, né? Faz desses animais mercados, ao invés de deixar livre no seu meio, livre no seu local. E isso vai fazer com que essas espécies sofram a questão da extinção, que já é o caso de muitos, né? O tráfico de animais, a comercialização. Este é um só exemplo entre muitos fatos parecidos sobre a crueldade humana e principalmente total desprezo ao meio ambiente e à consciência cidadã planetária. Um deles é o tráfico de animais, né? Que é quando eles fazem a comercialização deles indevida ou ilegal. A ação cidadã. Mas nem tudo está perdido. Muitos seres humanos agem de forma cidadã, com a consciência planetária. São profissionais de diversas áreas que se unem e resgatam esses animais que foram capturados para serem comercializados, e outros encontrados perdidos, principalmente filhotes sem sua família. São ONGs e instituições do governo que têm a licença de cuidar desses bichinhos. Enquanto tem uns que maltrata, que retira do seu habitat, que tira, né, de longe de seus pais. Tem outros que lutam para preservar, para cuidar e levar de volta ao seu lugar de origem. Então a gente vê que existem ONGs preocupadas em fazer esse trabalho, que é de proteger realmente a fauna e a flora, né? Como a gente acabou de ver. Os animais recebem tratamento dos veterinários, alimentação e são conduzidos quando estão mais fortalecidos e praticarem exercícios. Então, dependendo da gravidade em que foram encontrados, são devolvidos ao seu habitat natural. Então, eles fazem todo esse processo de pegar o animal bem debilitado, doentes, tratar, né, dar toda uma assistência, até eles se reabilitarem e voltar para o seu habitat natural. Então, isso demora. Tem muitos que conseguem sobreviver e outros não conseguem, né? Mas, infelizmente, acontece de alguns não sobreviver. Então, eles pegam esses bichos, eles resgatam esses animais, cuidam da saúde dele e inserem eles novamente no seu habitat natural. Este é um trabalho lindo e totalmente voltado para o planeta. Cada espécie recuperada vai se reproduzir e se encaixar no ciclo da natureza. Por isso, existem pessoas que colaboram com doações de medicamentos, material para a higiene e alimentos. Outros colaboram financeiramente, outros ainda oferecem seus serviços profissionais. Então, de todas as formas, de todas as maneiras, né, nós temos como dar a nossa parcela de ajuda em prol dessa ação, que é a luta, né, contra a extinção de animais e vegetais.
E aí nós vimos no texto que muita gente se sensibiliza com a situação, ajuda, contribui da forma e da maneira que eles podem para estar ajudando o meio ambiente. Então, terminou o nosso assunto, a nossa atividade vai ficar da página 43 a 45. Não que o assunto encerrou totalmente. Na próxima aula nós vamos continuar partindo da página 46, certo? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.